Estamos de volta com o NTV News. E agora é a hora do quadro Análise da Notícia desta segunda-feira, para a gente começar a semana daquele jeito. Quem fala comigo é a jornalista Ludmila Bahia. Oi, Ludmila, boa noite, tudo bem? Oi, Jéssica, boa noite para você, a todos que acompanham o NTV News. Vamos lá, de Análise da Notícia, começando aí com os fatos marcantes, alguns deles, desta segunda-feira. Ludmila, quem é que não quer saber da vacina contra o coronavírus, né? A gente viu aí que alguns países já estão vacinando a população. Os Estados Unidos começou nessa segunda, né? E como é que está no Brasil, em Minas Gerais? Parece que o governador Romeu Zema se pronunciou sobre isso. Olha, Jéssica, hoje o governador Romeu Zema, ao lado do secretário de Estado da Saúde, Carlos Eduardo, disseram algumas questões sobre a pandemia e também sobre a vacina. Fato é que o governador foi muito criticado. A gente viu na última sexta-feira a Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprovando a obrigatoriedade da distribuição da vacina para os mineiros, e esse projeto de lei foi para a apreciação do governador Zema, que cabe aí vetá-lo ou aprová-lo. Mas a fala de hoje é bem uma resposta às críticas recebidas, às críticas feitas ao governador, que acaba seguindo o governo federal, que não tem muitos planos aí com relação à vacinação, ao plano de imunização. Mesmo sendo um plano emergencial, como a Anvisa autorizou esse plano de imunização emergencial, demora-se aí pelo menos 10 dias para que isso seja elaborado. Então, não é do dia para a noite que faz um plano nessa extensão. E a grande crítica, e até do relator do projeto de lei, que nós vimos aí na sexta-feira, André Quintão, disse que o governador Zema estava no encalço do governo federal, que não tinha absolutamente nada, enquanto outros estados e até mesmo cidades brasileiras já estavam assim numa fase adiantada de negociações. E hoje, numa postura até assim brava, o governador estava um tanto quanto bravo ali, falando sobre a pandemia, sobre o controle da pandemia no estado, e por vezes ele repetiu que Minas Gerais é exemplo para o resto do país quando analisada a questão de mortes. A cada 100 mil mortes, Minas é aí um exemplo, segundo o governador, porque temos muito menos mortes do que outros estados brasileiros. E aí, uma das questões que ele disse, Jéssica, é que esse plano de imunização será um plano para o Brasil, que continua respeitando e seguindo as orientações do governo federal. Mas em algum momento, a gente vai mostrar isso agora, ele disse, olha, caso caia uma bomba em Brasília, a gente sabe como continuar esse plano de imunização. Temos dinheiro para isso. E ele disse, olha, a gente tem plano A, B, C, D, E, F, mas ele não detalhou como seria esse plano ou esses planos que ele tem na manga. Todo mineiro que quiser ser vacinado, vai ser vacinado. Não vai faltar vacina para ninguém, tem de ficar claríssimo. E eu sou da opinião que todo brasileiro merece ser vacinado, caso queira. E não alguém que mora num estado que tem um laboratório. Nós tivemos a semana passada uma reunião com o Ministério da Saúde. Foi disponibilizado a quantidade que já foi adquirida de vacina. São mais de 300 milhões de doses que foram adquiridos. Lembrando que muitos números preliminares que saem é aquilo que já tem produção prevista. Eu quero assegurar, o povo mineiro não vai ficar sem vacina. Isso tem de ficar muito claro, não ficará. Até o momento nós somos o estado com a menor taxa de óbito. Eu quero que Minas seja o estado que melhor conduza o programa de vacinação também. Nós estamos nos planejando e preparando para isso. Pois é, Ludmila, parece que ele fez uma garantia aí, mas a gente não viu muita informação. E é isso que a gente precisa nesse momento. Não tem uma fala de informação, tem uma fala de garantias. Ele garante, mas não se sabe quando, como seria, qual o planejamento, qual a ação nesse sentido. Fato é que ele acaba aprovando até o projeto de lei que
foi aprovado pelos deputados mineiros na última sexta-feira, como uma resposta às duras críticas recebidas ou feitas ao governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema. E é uma resposta a isso, essa fala é que a gente percebe, até com uma fala dura em alguns momentos, ponderada, mas sem muitos dados. Garante a imunização quando não se sabe, até mesmo porque a gente vê aí essa organização, essa orquestria aí, se a gente pode chamar assim, essa orquestra de outros estados e outras cidades na busca dessa vacina, seja assinando até com o próprio governo de São Paulo, que já recebeu vacinas da Coronavac, o Instituto Butantan, a gente mostrou essas imagens também, produzindo ali, mas falta, logicamente, ali a aprovação dessa terceira fase, que ainda não tem, ou mesmo de qualquer outra dose, como você disse agora mesmo, a Pfizer é a vacina aprovada e que já tem doses distribuídas no Reino Unido e também começa a ser distribuída no próprio Estados Unidos. Então, é nessa fala que a população angustiada espera dessa dose, que é a única maneira de trazer aí tranquilidade, é a única forma de voltar àquela normalidade do que a gente tinha numa pré-pandemia, é isso que as pessoas querem saber. Qual é a situação de Minas Gerais? Como está o posicionamento do Estado frente a essa negociação? E por hora é o que a gente já tinha ou a gente já sabia. A gente tem aí um pequeno percentual de doses das necessárias, que a gente já vê comprada pelo governo federal, como o governador disse, olha, são 300 mil doses. O que é isso nesse universo populacional brasileiro? Um cheiro, quase nada. E como é que vai ser a distribuição disso para um país inteiro? Então são essas questões que a gente queria ouvir mais detalhamento do governador Romeu Zema, mas ele deu apenas essa garantia, olha, vai ser vacinado, agora como, quando, nenhuma garantia, mas ele e o próprio secretário de Estado da Saúde se valeram o tempo todo dessa questão de Minas aí ser um espelho para o Brasil, mesmo aí com milhares de mortes já contabilizadas. E uma outra crítica feita, Jéssica, pelo Romeu Zema, foi essa questão dos próprios estados e alguns prefeitos, alguns governadores e prefeitos baterem e falarem a plenos pulmões, até o próprio prefeito de Belo Horizonte, o Calil, a gente sabe da divergência de Zema e Calil, a gente acompanhou uma fala na semana passada, em que o Calil disse que já estava aí comprando vacina, já negociando isso, porque não ia deixar a população de Belo Horizonte à mercê de uma imprevisibilidade, como a gente tem acompanhado quando fala-se do rito da vacina no Brasil. E aí, em mais um tom ácido, o governador de Minas Gerais fez uma crítica a esses gestores. Ninguém, até o momento, solicitou registro na Anvisa. E tem gente falando que já comprou vacina. Então, é muito estranho isso. Alguém aqui falar que já comprou um foguete que vai para Marte, né? Talvez ele exista o projeto na cabeça de alguém. Não existe ainda disponível para ninguém. Então, a situação de vacina hoje é esta. Quem está falando que tem essa vacina, está aí o relatório da Anvisa. Como essas críticas são fartas, né, Ludmila, e falta planejamento? A questão é que muitos prefeitos e muitos governadores já se apressaram nessa negociação por conta dessa imprevisibilidade com relação ao governo federal. Então, preferiram adiantar e garantir algumas doses. Ninguém ainda tem essa dose na geladeira, conforme pressupõe o governador Romeu Zema. Mas essas compras já foram adiantadas. Essa é a grande questão e a resposta aí que ele tentou dar a esses gestores. Bom, e há também mais uma fala que a gente trouxe aqui para análise da notícia desta segunda-feira, agora do secretário de Saúde, né, falando sobre principalmente a pandemia, já que a gente não tem uma vacina aí que já tem uma data prevista, né, para ser disponibilizada para a população, a gente volta a falar da pandemia aqui. E a situação ainda é de cuidado, né, Ludmila? Enquanto o Romeu Zema estava ali
com o ânimo à flor da pele, distribuindo críticas, não poupando nenhum sujeito, e tecendo elogios a outros, à equipe de governo, ao governo federal. O secretário de Estado da Saúde, o Carlos Eduardo, já estava bem mais comedido, conforme a própria postura do secretário. Ele foi muito demandado em toda a pandemia, a gente acompanhou ele aí em dezenas de momentos, e ele tem uma fala muito ponderada, ele é muito comedido, mesmo que às vezes, nem às vezes, viu, Jéssica, até com muita constância, tenha que voltar em determinadas falas, em determinadas ações. Mas ele pediu cautela. Se há uma forma eficiente, por hora, de controlar a transmissão da Covid, já que não temos a vacina, é em relação ao comportamento de cada um. A epidemia não acabou. O cidadão ele tem que ser protagonista no controle da epidemia. É o cidadão que nos ajuda a evitar a disseminação da doença. É o cidadão que, com seus cuidados, com a sua ação individual, vai ajudar o Estado. Isso é fundamental porque quando nós temos festas em que as pessoas se aglomeram, nós temos eventos em que muitas pessoas se aglomeram, isso acaba impactando diretamente no resultado como um todo da operação da saúde no Estado. E faz todo sentido a fala, né, Ludmila? No início da pandemia, todo mundo tinha mais cuidado com as suas ações, o medo dessa doença desconhecida. Hoje o que se percebe é uma situação de relaxamento, né? Então, Jéssica, essa fala é reflexo do comportamento das pessoas. A gente tem até algumas imagens para mostrar ações repetidas, e muitas pessoas ignoram completamente qualquer tipo de orientação, qualquer tipo de instrução quando se fala de Covid-19. A gente vê imagens aí do que aconteceu no final de semana em Lagoa Formosa, aí são imagens de uma festa, de uma chácara em Patos de Minas, e até a fiscalização em Patos de Minas disse que foi muito ativa nesse final de semana, Jéssica, com centenas aí de denúncias recebidas, algumas delas executadas, indo a loco, mas muitas pessoas dão de ombro, não seguem as medidas, não seguem qualquer tipo de recomendação. Por isso que a gente tem tido aí até um novo boom, um novo aumento quando se fala de Covid-19, infelizmente. A gente vinha aí de dias mais tranquilos, com o número de casos bem menor sendo registrado, e agora a gente volta, pelo menos aqui em Patos de Minas, com números que chamam a atenção, e imagino que é reflexo, né, dessas ações, desse tipo de comportamento. A gente traz aí na tela agora a análise dos dados da pandemia aqui em Patos de Minas, e a gente apresenta em relação à sexta-feira, né, já que no sábado e no domingo, esses dados não são informados pela assessoria de comunicação da Prefeitura de Patos de Minas. Ludmila, um grande número de casos, de novos casos confirmados nesse período analisado, né? Jéssica, nós em Patos de Minas, eu não sinto que em algum momento tivemos aí uma tranquilidade, porque todos os dias a gente notificou novos casos da Covid. Só que se a gente observar aí, nas últimas 2 semanas, teve um crescimento muito grande na curvatura de novos casos confirmados em 24 horas. E nesse final de semana tivemos aí mais 102 casos confirmados em Patos de Minas. E aí é uma curva que a gente viu lá acontecer em julho, quando tivemos muitos casos confirmados, registrados. E agora temos de novo esse comportamento de uma crescente exponencial dos novos registros de Covid-19 no município. Temos aí, lógico, se temos mais pessoas confirmadas, temos mais pessoas também se recuperando em casa. Com relação às internações, tivemos uma diminuição de pessoas internadas em leitos clínicos, mas em UTI temos mais uma pessoa internada necessitando aí de cuidados mais específicos, com mais atenção das equipes de saúde. Vamos passar para a segunda tela agora, em que a gente analisa a questão da ocupação hospitalar aqui em Patos de Minas. A gente vem de uma situação complicada relacionada principalmente aos leitos de UTI, né, Ludmila? E agora, como que fica a situação?
Olha só, Jéssica, temos aí mais 2 pessoas internadas em leitos de UTI, segundo esse quadro aí só de patenses entre confirmados e suspeitos da Covid-19, e vai impactar sim lá nos números da Covid-19, só que esse percentual aí leva em consideração também pessoas vindas de outros municípios, de outras cidades. E aí a gente percebe que mais pessoas ocupando leitos privados de UTI, por isso a gente tem essa diminuição, e o único percentual que teve diminuição foi de leito público de UTI para a Covid, uma diminuição aí de cerca de 11% com relação à sexta-feira. Os demais percentuais aí tivemos um aumento, e um aumento que chama a atenção. Olha ali o leito de UTI público e privado com 75% de ocupação. Percebe-se, Ludmila, que se há alguma dúvida em relação à situação atual que a gente enfrenta, né, nesse momento, basta olhar os números, né? Eles ainda são muito preocupantes, não é sinônimo de relaxamento nesse momento. E olha, Jéssica, que esse número aí reflete parcialmente a realidade, porque a gente sabe que nem todas as pessoas doentes são testadas.